Bom, tentar ser aí bastante objetivo, né, em relação a essas questões. A direção pediu que eu viesse fazer uma fala aí, pelo menos rápida, né, sobre essa questão do teletrabalho e da FUNPRESP, em razão de algumas dúvidas que aparentemente surgiram em outras assembleias, né, a respeito dessa matéria. Vou fazer uma fala assim bem geral, né, e aí a gente abre para eventuais dúvidas e questionamentos, né. Eu não sei se tem alguma preferência de ordem, mas eu vou começar falando sobre a medida provisória 1119, né? Que eu acho que é esse o ponto, especificamente, que trouxe essa discussão sobre FUNPRESP, a bem da verdade, né? E o pessoal acaba tratando assim FUNPRESP e regime de previdência complementar como uma coisa só, e, na verdade, são coisas diferentes, né? O regime de previdência complementar é um regime de previdência do servidor e a FUNPRESP é a empresa que oferta a previdência complementar do servidor, né? E essa empresa, inclusive, teve a sua natureza jurídica alterada pela medida provisória 1119, que está em vias, inclusive, de ser transformada em lei. Ela ainda não foi votada, mas já está aparentemente encaminhada no Congresso a votação dessa medida provisória. O que ocorre de ordem prática, né, sendo assim mais objetivo? O servidor público, né, a priori, ele possui três formas de aposentadorias, assim, para a gente ser bem direto, né? Aquela aposentadoria que é aplicada para os servidores que ingressaram no serviço público até dezembro de 2003, que esses servidores possuem, então, a possibilidade de paridade, integralidade, né, tendo aí seus proventos todo ele pago pelo regime de previdência própria do servidor, né, o RPPS. Existe aquela segunda situação daqueles servidores que ingressaram no serviço público até 3 de fevereiro de 2013 e que possuem a aposentadoria calculada pela média, né, levando em consideração a totalidade das suas contribuições, tendo a aposentadoria também paga integralmente pelo regime de previdência complementar, mas o cálculo é pela média. E existem aqueles servidores que ingressaram no serviço público após 3/2 de 2013, que foi implementado especificamente o regime de previdência complementar, né, o RPC, e aí a aposentadoria do servidor é dividida, né? Ela é dividida entre um valor pago pelo regime próprio de previdência e pelo regime de previdência complementar. Né? A parte paga pelo regime próprio de previdência vai até o teto do regime geral de previdência. Depois disso, a remuneração, os proventos são pagos através do regime de previdência complementar, seja pago através da empresa FUNPRESP ou outro regime, outra empresa que o servidor assim escolher para complementar aí a sua aposentadoria. Então, existem essas três formas especificamente. Essa medida provisória 1119, o que ela faz a princípio, né? Primeiro, ela faz uma adequação dentro de uma base de cálculo da formatação do regime de previdência daqueles servidores que terão a previdência complementar. Por quê? Porque a emenda constitucional 103, neste benefício, melhor dizendo, assim, neste benefício concedido nesta formatação para aqueles servidores que fizeram a opção para o regime de previdência complementar, que ingressaram no serviço público antes de 3 de fevereiro de 2013, eles possuem uma formatação diferenciada na remuneração. O valor até o teto da Previdência, né, do regime que é pago pelo regime próprio, eles possuem um benefício especial que é calculado com base na contribuição que ele verteu anteriormente sobre a totalidade referente ao regime de previdência, do regime próprio de previdência, e mais o regime de previdência complementar. Então, regime de previdência complementar, benefício especial e regime e valor até o teto do regime geral de previdência. O que a medida provisória 1119 fez? Tudo isso que eu disse já está na lei, isso aí já é uma situação consolidada. O que fez, então, a medida provisória 1119? Primeira coisa, ele reabre a possibilidade
de adesão, né, daqueles servidores que quiserem aderir ao regime de previdência complementar, o façam até 30 de novembro de 2022. Então, ela faz a reabertura do prazo para isso. Mas, além disso, altera também a base de cálculo do benefício especial. Por quê? Porque a emenda constitucional 103, ela alterou a base de cálculo das aposentadorias pela média. Então, as aposentadorias pela média, o que antes eram calculadas levando em consideração as 80% maiores, a partir da emenda constitucional 103, o cálculo passou a incidir sobre a totalidade, né, sobre a totalidade dos salários de contribuição, não mais sobre aqueles valores maiores, né, não só sobre as 80% maiores. O que fez a medida? Trouxe para dentro do regime de previdência complementar esta base de cálculo para fins de cálculo do benefício especial. Então, o benefício especial não é mais calculado com base nas 80% maiores, e sim sobre a totalidade das contribuições do servidor. Esse foi uma alteração significativa, né? Outra alteração foi a reabertura do prazo, e outra alteração foi, basicamente, a transformação da personalidade jurídica da FUNPRESP. Então, a FUNPRESP deixou de ser uma empresa com aquela natureza pública, passando a ser uma empresa de natureza privada, especificamente. Então, transforma a natureza jurídica da empresa, o que antes ela possuía esse status de empresa pública, mesmo ela sendo considerada também de natureza privada, mas havia um status de natureza pública em razão dos órgãos de controle que incidiam sobre ela, ela passa a ser uma empresa de natureza privada especificamente, né? Em suma, assim, sendo bem objetivo, né, tentando ser o mais sucinto possível, dado ao apanhado da hora, esses são, digamos assim, essas são as principais alterações trazidas pela medida 100.119 no âmbito do regime previdenciário dos servidores, né? A transformação da base de cálculo do benefício especial para aqueles servidores que forem optantes para o regime de previdência complementar, a reabertura do prazo para a opção, né, e a transformação da natureza jurídica da FUNPRESP para a sua personalidade privada especificamente, né?